Vamos ler a palavra do Senhor? No final a gente faz a apresentação dos novos membros. E domingo que vem nós temos Santa Ceia, segunda ciclo de oração e quarta-feira, quarta do milagre. E vamos iniciar a quarta-feira agora, a quarta onde nós vamos falar sobre a série dos milagres feitos por Jesus. E eu queria que você viesse, não perdesse uma série dessa. São 5 quarta-feiras no mês de outubro, eu vou estar ministrando todas as 5 quarta-feiras e falando do que Jesus fez aqui na terra. E se você crer em tudo que Jesus fez, você pode viver ainda mais daquilo que Ele já fez. Porque para você é uma coisa, para aqueles foram outra. Então eu tenho certeza que para você vai ser muito melhor ainda do que foi para aqueles que Ele fez viver. Deus, Ele abriu isso para a gente e nós somos presenteados por isso. Vamos falar com... Ô Léo, cadê Léo? Subiu? Léo, só dá uma claridade um pouquinho, que eu estou ficando meio... Aí, tá, não, mas não precisa ser tanto não, só menos, para não incomodar a turma. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Toca aí, meu filho. Toca um sonzinho aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, enquanto você abre a palavra do Senhor, eu queria que você deixasse ela bem aberta aí, não feche agora, por favor. Queria louvar a Deus pela vida dos visitantes nessa noite. Tem pessoas que estão nos visitando, querida, um grande amigo que eu pude ter um momento de conhecer, Tarcísio, está ali atrás. Deus abençoe você, sua esposa, sua casa. Eu enviei o convite para ele e para mais alguns, só ele cumpriu e disse que não vinha, não foi? Mas está aqui em nome de Jesus, está vendo? Deus abençoe você, sua família. Quem está mais nos visitando nessa noite? Levante sua mão. Está lá, nossa irmãzinha, Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe esses varões de guerra. Deus abençoe. Lá no fundo, oh, glória. Ô, gente, está no meme? Fake news? Misericórdia. Tem que orar para fake news aqui, não pode não, viu? Hã? Tá, você está nos visitando, você já é gêmea, minha filha, confunde as coisas. Nunca vi uma geração que se parece. Uma casa parecida, tá vendo? Tico e Teco. Atos dos Apóstolos, você abriu ou não? Diga comigo assim, por favor, antes de a gente ler a palavra do Senhor. Avançar e resistir. Diga. Mais uma vez bem forte. Avançar e resistir. O capítulo 14, segura aí por favor. Não abra ou não leia agora. O capítulo 14 vai nos trazer uma história onde vai falar sobre avançar e resistir. Mas antes de eu ler cada versículo que eu quero ler nessa noite, eu quero mostrar para você o avanço que Paulo fez nessa jornada. Paulo era um homem que sempre ele avançava naquilo que ele foi otorgado a fazer. E o apóstolo Paulo, ele teve muito sucesso, teve êxito na jornada dele. Ele era um homem que de forma alguma desistia de pregar as palavras do Senhor. Mas nesse processo do avanço, Paulo encontra uma resistência. Paulo encontra o quê? Uma resistência. E toda vez que nós vamos avançar para algo, sempre vamos encontrar, venha comigo, por favor. Sempre vamos encontrar uma resistência. 3 coisas que a gente precisa pegar aqui nesse texto que a gente ainda vai ler. Calma lá. Vamos dizer assim, ó, avançar é a mesma coisa que realizar. Porque só realiza quem há. Eu nunca vi uma pessoa realizar nada se ela não avançar. Ela é considerada como desistente, como fracassada, como procrastinadora e por aí vai, sim ou não? Ela é uma pessoa irrealizada, porque os realizados são aqueles que avançam. Então, quando ele está avançando, ele está realizando. Você vai ver nessa história aqui, que ao mesmo tempo que ele está realizando, ele vai encontrar muita resistência. E essa resistência, meus irmãos, ela foi vencida com uma atitude brilhante que às vezes nós perdemos. E eu queria que você dissesse bem forte, com ânimo.
com esse ânimo que você está tendo aí, belisca ele aí, pelo amor de Deus, com ânimo. Agora sim. Ele tem uma atitude de ânimo. E esse ânimo que ele tem, ele manifesta através da palavra dita, a palavra professada, a palavra pregada, e até mesmo pela palavra de Deus que ele ministrava. E a igreja precisa entender que o alinhamento das palavras, ela vai trazer para nós um ânimo que em meio à tempestade e à dificuldade, nós vamos encontrar. Quando a gente tem as palavras de Deus guardadas no nosso coração, é como se o mundo estivesse acabando, mas a gente tem paz de espírito, porque a gente vai confiar em tudo aquilo que a gente tem guardado no nosso coração. Uma das coisas que Davi diz no Salmo é: eu escondi a tua palavra no meu, para não pecar. Mas não era só para não pecar, isso ele enfatizou, mas ele escondeu a palavra no coração também, para viver aquilo que Deus tinha direcionado para ele viver. Será que Deus só quer que a gente não peque? Ou Deus também quer que a gente seja realizado? Isso desceu agora aqui, viu? Não está no contexto aqui não. A igreja precisa entender que o ânimo é necessário para até mesmo a gente vir à igreja, para cultuar, para adorar, para confiar, para acreditar. Porque o ânimo ele anda junto com fé, com crença, com esperança, com dias melhores que podem chegar, com confiança. O ânimo vai andar lado a lado com isso. E Jesus ele deixou bem claro em suas palavras: tem de bom, porque a paz que eu vos dou não é a paz que o mundo dá. E você só vai ter paz quando você tiver ânimo. Fora isso, você nunca encontrará paz. Já está treinando, né? Andar junto, todo o processo que nós viremos passar, você pode ver que é como se uma palavra completasse a outra. Mas falando é muito fácil. E é por isso que eu quero que você preste atenção o que Paulo viveu de fato. Todo avanço causa. Deus te abençoe, viu? Um beijo no seu coração. Longa vida, paz e prosperidade. Obrigado por incentivar. Quando essa bênção de Deus aqui, o apóstolo Paulo, e graças a Deus por ele, que se não fosse esse cara, amigo, talvez eu e você não estivesse aqui hoje para contar essa história. Deus podia até levantar outro, mas foi ele que fez coisas maravilhosas e continuou e foi até o fim, mesmo encontrando a resistência. Eu quero profetizar sobre a sua vida aqui. Eu queria que você levantasse a mão direita. Eu quero que Deus batize toda essa igreja com ousadia, que Deus batize essa igreja com coragem, que você beba da água da palavra e renove o teu ânimo nesta noite, que você coma o pão da palavra e renove tuas forças nessa noite, e que você seja marcado por uma vida vigorosa, de ousadia e de coragem. Levante a tua mão bem forte e diga comigo assim: nem desânimo, nem medo, nem insegurança vai me parar. Diga: eu creio que o Senhor me anima, me encoraja e me motiva. Que Deus renove seu vigor hoje aqui. Uma das coisas que a Bíblia fala, e eu gosto sempre de mencionar isso, a Bíblia fala: pois que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, eles correm
eles caminham, eles saltam, eles até voam, porque o espírito daquele que está neles nunca se cansa. Quem está em você é muito maior do que a tua mente está dizendo. Quem habita em você é muito maior do que os seus olhos estão vendo. Você precisa acreditar no Deus que você serve. Quando você entende quem é Ele de fato, e Paulo conhecia Ele de perto, Paulo tem um encontro com Ele de perto, Paulo até cai do cavalo, cega-se por 3 dias e é tocado por Ananias para viver uma vida extraordinária. Mas não é extraordinária onde não tinha resistência, pelo contrário, tinha muita resistência, tinha muita dificuldade, mas o segredo era ele ter ânimo para continuar. Quem dá o ânimo não é somente Deus, é você que tem que ter a certeza daquilo que você tem que fazer. Hoje nós vamos ministrar sobre um tema, por favor, coloque ele aí, antes de a gente ler a palavra, já já nós vamos ler. Já está tudo preparado? De novo? Esse daí foi do passado. Se levanta pela promessa. Aí, varão. Escuta, gente. Tem algo que marcou a história de Paulo. Paulo tinha uma promessa. E por ele ter uma promessa, ele se mantinha de pé o tempo todo. Lê, por favor, o versículo 19 aí. Versículo 19. Do capítulo 14. Obrigado. Vamos ler junto? Entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram a quem? E arrastaram para fora da cidade, dando pelo como morto. O povo apedrejou a quem? Paulo. Mas quando os discípulos rodearam ele, se levantou outro e entrou na cidade. No dia seguinte foi com Barnabé para Derbe. Ou seja, quando deram Paulo como morto, quando achava que Paulo, sendo apedrejado, já estava derrotado, Paulo diz assim agora: e aí, gente, tudo bem? Vamos para a cidade de novo. Paulo não saiu da cidade. Paulo não foi para um deserto. Paulo não se escondeu em um quarto. Paulo não entrou num momento de depressão. Paulo se levanta e vai para cima. Escute, calma lá, eu ainda estou amaciando o seu ego. Paulo, ele é um homem que vai para a cidade, pega Barnabé, e a Bíblia vai dizer que quando os discípulos rodeiam ele, ele mostra para os discípulos que ele não está o quê? Abatido, morto. Quando você vai ver esse agir aqui, se você ler o versículo anterior do 19, do 1 em diante, você vai ver que a história vai dizer o seguinte: que se levanta homens judeus para contender com Paulo e jogar em Paulo e em os discípulos que estavam à volta e todos os homens que estavam ao redor uma palavra de desânimo, uma palavra de morte, uma palavra de apedrejamento, uma palavra de destruição. E aí eu lhe pergunto: judeu era o povo de quem? Venha comigo. De Deus, não era? Paulo pregava para quem? Para os gregos. Paulo pregava para os gentios. Paulo não pregava para judeus. Quem pregava para os judeus era o apóstolo Pedro, e por aí vai. Mas naquela reunião ali, está havendo uma contenda, um desentendimento. E Paulo é acusado, condenado e apedrejado. Escute uma coisa, gente. O evangélico, ele não encontra resistência lá fora, mas às vezes ele encontra resistência aqui dentro.
Eu nunca vi religiões afro batendo em religiões afro, católico batendo em católico. Eu nunca vi espírita falando mal de espírita, mas eu já vi tanto evangélico falando mal de evangélico. Por quê? Eu vou lhe ensinar por quê. Porque vai ter conversações que vocês emprestam o ouvido, e às vezes ao emprestar o ouvido, você vai querer apedrejar, você vai querer julgar, você vai querer condenar, você vai querer ser juiz da cena, sendo que Deus não te chamou para apedrejar, pelo contrário, Deus te chamou para você abençoar. Jesus nos dá um exemplo disso. Quando a lei dizia apedreja a adúltera, Jesus diz assim: aquele que não tiver pecado, atire. Ou seja, se Jesus nascesse para apedrejar, ele apedrejava ali. Mas ele contradizia a lei para mostrar para o ser humano que o amor é melhor do que o julgamento, do que o apedrejamento, do que as acusações e do que as falações. Eu não quero que você se engane, porque alguém pode falar mal de você, e esse alguém pode ser uma pessoa até mesmo daqui, ou de outras igrejas evangélicas. Mas não perca o ânimo por isso. Eu vim aqui nessa noite falar para você o seguinte: que independente de quem fale, quem diga, quem tente apedrejar e quem tente acusar, você não pode perder o ânimo, você tem que se levantar. Pastor, mas Paulo estava caído? Estava. Paulo estava deitado? Estava. Mas quando Paulo é acusado de morto, ele mostra para eles: ainda há vida em mim. Para me parar, vai ter que me matar. O engraçado é que Paulo estava debaixo de uma promessa. E a promessa de Paulo é que ele não iria morrer naquele caminho. O Espírito Santo já tinha dito a Paulo que ele morreria onde? Em Roma. Vamos ler a Bíblia, viu? Então ele ia ser atendido pelos reis, ele ia ser atendido pelos chefes, ele ia ser atendido ainda em outros palácios. Então era necessário ele ir para Roma. Lá ia iniciar a jornada de Paulo no caminho da morte, mas ali não era ainda o caminho da morte dele. Escute uma coisa, gente: quem mais sabe quem é você mesmo. Quem mais sabe se fez ou se não fez foi você. Para que você perde tempo querendo explicar às pessoas? Para que você perde tempo querendo se justificar? Para que você perde tempo com tanta gente que não tem o que fazer a não ser falar coisas negativas, a ter mensagens destrutivas, a querer apedrejar os outros? Para quê? Deus não te chamou para isso. Isso vai fazer você perder o ânimo, e Deus não quer que você perca o ânimo por nada nessa vida. Sabe o que entristece uma mulher, marido? Sabe o que é? Pergunta, pastor. O quê? Quando você começa a perturbar a vida dela, ela desanima. E aí quando você vai procurar, você não vai encontrar. Sabe o que estressa o homem? O que estressa o homem, mulher? Quando tu começa a encher o saco dele também, infeliz. Porque todo mundo é assim. É ou não é? Porque quando a gente tem a infelicidade de tomar atitudes erradas, e aí quando você começa a tirar a paz do cara, o cara diz: sangue de Jesus tem poder. Antes se eu chegasse mais tarde. A vida não é complicada, é a gente que complica. Então eu vou descomplicar ela para você agora, para você aprender como viver uma vida com leveza, com tranquilidade. Não tem por que a gente viver uma vida de confusão mental, de desânimo. Ou você confia que tudo está no controle das mãos de Deus, ou você não vai fazer mais nada. Presta atenção numa coisa: as multidões que estavam aceitando a conversa sobre Paulo é a multidão que se levanta para apedrejar
para apedrejar ele, é ou não é? Se nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, cheios da presença de Deus, gente, pensa direitinho. Se você consegue ser mais carinhoso com a pessoa de fora do seu lar, da sua família, do seu convívio, respeitar, honrar, até mesmo ajudar, por que você não consegue dentro de casa com essa pessoa que está aí com você do seu lado? Olha a hipocrisia da vida. Como é que eu não consigo tratar minha esposa como ela deveria ser tratada, amada, honrada, respeitada, mas eu consigo tratar uma pessoa que nem nunca me viu, nem sabe quem eu sou, nem convive comigo? Como é que uma esposa não consegue tratar um marido que convive tanto com ela, construir uma família, sendo que esta pessoa lá fora consegue ser gentil com todo mundo? Você está vendo que o mundo está um pouco invertido? Ou é só eu que estou vendo isso? Está na hora de a gente parar de viver uma vida de capa, gente, e começar a mostrar a nossa realidade de fato. Eu não sei, eu acho que eu tenho um problema com a verdade. E isso eu herdei de minha mãe. Não precisa ser crente para você não mentir. Mas quando a gente não é crente, às vezes a gente tem aquela mentirinha, né? Quando a gente é crente, a gente não mente mais por nada. Porque a gente sabe que aquele que mente é filho do... E quem fala a verdade é filho... Então se liga, viu? Quando você mentir, você está trecando a paternidade. Então preste atenção. Quando minha mãe, ela me ensinou a falar a verdade, olha, não minta para mim, mesmo que você apanhe, mas diga a verdade. Mas eu pensava que dividir a verdade é evitar o apanhar. Não evitava não, eu apanhava porque mesmo assim eu fiz alguma coisa errada. E aí eu apanhava pela coisa errada, não pela verdade. Mas não me matou, eu estou vivo até hoje, agradeço a ela pelas as surras que ela me deu. E quando você vai ver esse momento que Paulo está vivendo, Paulo tinha tudo para parar, gente, tudo para parar. Gente ruim, gente hipócrita. Os discípulos estavam lá, mas não era defensor dele. Os judeus se levantaram contra. Todo mundo apedrejou Paulo. Ninguém fez nada. Ninguém reagiu. E quando pensaram que ele morreu, Paulo levanta. Eu não sei o que a gente está vivendo, eu sei o que eu vivo, mas vocês eu não tenho como saber, porque eu não estou dormindo com vocês. Mas existem situações na vida da gente que faz com que a gente queira jogar a toalha. O querer, o irar, o se revoltar, você ainda não pecou. Você só peca quando você efetua esse querer. Eu quero convidar você nessa noite a declarar para você mesmo, com essas palavras, diga: eu vou me levantar. Independente da tempestade, pastor, eu vou me levantar. Independente da dificuldade, pastor, eu vou me levantar. Independente de um relacionamento que eu não enxergue solução, eu vou me levantar. Independente dos meus filhos estarem afastados da casa do Senhor, eu vou me levantar. Independente de uma enfermidade que chegue até mim, eu vou me manter de pé. Nada vai me desanimar. Mas declara essas palavras: nada vai me desanimar. Quando a gente determina isso aqui na nossa mentalidade, a mente ela é o centro, ela é o equilíbrio das nossas emoções. A gente está dizendo para a gente mesmo que a partir de agora eu vou ser uma pessoa totalmente decidida. Rapaz, eu vou começar a pregar. Deixa eu começar a pregar aqui agora. Vamos lá. Eu vou começar a pregar. Não tem jeito. A decisão, gente,
é algo que vai fazer eu e você sempre pensar antes de agir. Quando você decide casar, você não decide casar por causa de uma química, até é o início, por causa de uma paixão, até é o início, mas porque você decidiu escolher essa pessoa para o resto da sua vida. Quando você decide gerar, você não está decidindo colocar um boneco na família, você está decidindo trazer uma criança para a terra, para a vida, é uma realidade. E você tinha um compromisso de pai e tem um compromisso de mãe, sim ou não? E para você ter esse compromisso de pai e ter esse compromisso de mãe, você precisa ter ânimo, porque senão você vai olhar para sua criança, vai ter raiva dela, não vai ter estrutura, vai querer espancar uma criança de 2 anos, de 1 ano, vai deixar a criança chorando no berço, em desespero, e não vai ter estrutura para cuidar, para amar, porque o seu nervosismo, a sua fraqueza, o seu desânimo vai estragar um bebezinho que você gerou com tanta vontade. Uma vez, eu confesso a vocês que eu perdi a paciência com a filha minha, mas eu fiquei tão chateado, que eu olhei para um lado e olhei para o outro, eu disse, vou bater nela, mas ela tinha 3 anos de idade. Quando eu olhei a idade dela, eu olhei a pequenez dela, e eu olhei que ela não pode reagir, eu disse assim, Deus, como nós somos miseráveis, nós somos adultos, e não sabemos controlar ou cuidar de uma criança que está esperneando por alguma coisa e a gente não sabe o que é. Que amor é esse que a gente tem, que é tão pequeno, tão sujo, tão ruim, e o Senhor olha lá de cima e consegue nos amar com tanto amor, e ainda assim diz que quer nos salvar, Pai. Naquele momento a lágrima desceu, eu peguei minha filha, dei um beijo na testa dela e disse assim, Satanás não tem poder sobre a minha filha, ela vai dormir em paz como um anjo, como a tua palavra diz. Eu liberei uma palavra. A Bíblia diz que o sono do justo, ele é um sono reparador, e minha filha vai dormir em nome de Jesus. Antes de eu terminar a oração, minha filha estava o quê? Eu liberei o ânimo queria ir embora, a raiva queria dominar, mas eu precisei resistir ao diabo, estar sujeito a Deus, para ele fugir de mim e não manifestar uma ira sem necessidade. Entenda isso. Eu estou trazendo esse exemplo para mim, mas eu sei que muita gente já viveu isso aqui. Uma criança é criança, é anjo. Eu me lembro quando minha esposa chamava para filho, vamos viajar para um lugar, e nossa filha vai ficar com quem, amor? Ah, com minha mãe. Quando você... Cadê o coração? Eu olhava para um lado e digo, sangue de Jesus tem poder, meu pai, tão pequenininha, vai deixar? Aí ela agora já está perguntando, olha, quando nascer os meninos, se prepare que daqui a 6 meses vai ficar todo mundo. Eu digo, como? Você está ficando doida? Eu ainda estou trabalhando isso em mim. Eu sei que as crianças nasceram para viver a vida dela, mas deixar elas sozinhas nascer, eu não consigo, eu tenho que lutar isso. Mas eu tenho que viver meu relacionamento. Então tem hora que você precisa deixar a sua criança com a sogra, com a mãe, ou com a babá, se tiver condições financeiras no momento, mas precisa para viver o seu relacionamento. Saiba separar todas as coisas. Versículo 21, coloca aí por favor, meu filho. Vamos dar continuidade à palavra. Paulo tinha uma promessa.
uma promessa. E ele estava de pé por causa da promessa. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 21. O ladrão já roubou a mensagem. É assim. Se perguntar amanhã a vocês como foi a mensagem, você vai dizer, boa. E como foi? Não sei, eu só sei que foi boa. Eu não entendo isso. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antíoco. Ele estava onde antes? Vai para o versículo 19 lá, benção. Ele estava onde? Antioquia e ele vai para onde? Bota lá no versículo 21. Ele vai para onde? Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos. Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Ou seja, eu vou voltar para o lugar que me apedrejaram. Eu vou voltar para o lugar que tentaram me matar. Eu vou voltar para o lugar que me ameaçaram e que me criticaram. O que é isso, gente? É você ter uma promessa dentro de você. Alguns usam esse jargão e dizem, quem tem promessa não. De fato, isso é uma realidade. Quem tem promessa não morre. Se Deus te prometeu algo, você vai realizar. Pode você curvar para um lado, curvar para um outro, uma hora Deus te alinha, não tem jeito. Porque quem tem promessa nunca vai morrer. Eu me lembro que quando eu comecei a me levantar e me posicionar como um pastor, há 20 anos atrás, 22, quando eu levantei minha mão para o céu e disse que eu queria entregar minha vida a Jesus. Quem me conhece bem é Cristiano, que está ali, que foi meu amigo de infância. E ele me conhece e hoje ele vai fazer parte da membresia dessa igreja. Porque o Deus que faz milagre é assim, Ele distancia as pessoas, depois une as pessoas para um propósito que Ele tem na frente, e há de se cumprir hoje na vida dele, em nome de Jesus. Está comigo e eu estou honrado por isso. Ele foi um menino que pulou o muro do Espanhol comigo para ir para o show. Não estou falando pagar o ingresso, estou falando em pular um muro, e a marca está aqui na mão até hoje, que o vidro cortou, para a gente festejar e ir para o Ralabucho. E vai ser o menino hoje que a gente vai estar adorando a Deus junto. Olha que Deus bom. Então, quando eu me levantei para pregar a palavra, eu fui apedrejado, eu fui criticado, eu fui desonrado, eu fui traído. Eu vivi momentos na minha vida que eu disse assim, eu não quero mais saber de crente. Crente para mim é igual o diabo. E com isso eu distanciei da igreja de Cristo. E quando você se trata, e agora eu vou estar ministrando para você entender, quando você trata esse assunto aqui, traz para a atualidade, existem influências e influências que vêm pregando o evangelho de receba, de bênção, de vitória, e até então isso é bom, e Deus faz. Mas esse evangelho é um evangelho que não muda o nosso interior, que não transforma o nosso eu, que não nos faz nascer de novo para viver a bênção, a vitória e o que Deus tem para nós de fato. Então, com isso, os influencers têm pregado o evangelho e dito que as igrejas não prestam, que os pastores são bandidos, e pregado o evangelho e dito com próprias palavras em redes sociais, com milhares de seguidores, dizendo que não precisa ser pastor para batizar, não precisa ser apóstolo para batizar, não precisa ser mais nada para batizar. Até então eu acredito que diácono também pode batizar, mas ele precisa fazer parte de um corpo. Ah, mas Filipe batizou eunuco, tudo bem, mas Filipe fazia parte de um corpo. Quem era o corpo? Cristo. Ele era designado por Cristo.
Ele não foi designado por si mesmo. Quando você vê Paulo pregando o evangelho, Paulo encontrava muita resistência, mas a resistência de Paulo é porque os discípulos e os apóstolos não entendiam quem levantou ele. Eles estavam esperando alguém que impusesse a mão sobre eles, porque só poderia levantar alguém e receber o Espírito Santo quando alguém colocava as mãos. Eles não viram Ananias colocar a mão neles e ele recebeu o Espírito Santo, e por isso estava a dúvida. Só que deixa eu lhe dizer uma coisa: o resultado sempre vai mostrar quem nós somos de fato. Porque não adianta a gente achar que é ou dizer que é, mas a gente precisa de fato viver aquilo que Deus está nos dando para viver. Eu me lembro que Paulo, ele demora 14 anos para ir se apresentar aos discípulos. Imagine ele demorando 14 anos para ir lá falar com os discípulos. E quando ele vai falar, ele ainda é rejei. Ele encontra resistência. Mas Paulo estava pregando um evangelho que não era fora da igreja. Pelo contrário, ele estava constituindo outras igrejas e ensinando as igrejas como elas deveriam seguir. As cartas que Paulo escrevia, ele escrevia às igrejas que ele mesmo constituiu. Então o evangelho ele não é fora da igreja. O evangelho não é aquele evangelho de porta larga que você pode tudo. Pelo contrário, é um evangelho que vai restringir muita coisa na sua vida, mas também vai fazer com que você seja satisfeito com aquilo que você está sendo restringido a viver. Porque tudo que Deus restringe, Ele abençoa de uma forma que você não compreende. Eu me lembro que a minha vida de ímpio, eu era muito bem na área financeira, mas bem mesmo. Eu não precisava de dinheiro para servir a Deus. Eu precisava somente do amor dEle. E quando Ele me deu o amor, eu larguei tudo de lado. Larguei amigo, desliguei telefone, fui para uma cidade do interior e saí de tudo, saí de cena para viver uma vida de início e uma jornada de fé, ouvindo uma voz que tinha me prometido que eu chegaria aonde Ele queria que eu chegasse. Quando você vê esse evangelho e Paulo se levantando para tudo diante de uma dificuldade, gente, a nossa vida, a nossa casa vai depender do nosso ânimo. Senhores homens, vocês precisam ter ânimo para sair para trabalhar. Vocês precisam ter ânimo para prover para dentro de casa. Vocês precisam ter ânimo para amar as vossas esposas e apresentar as vossas esposas a Cristo. Você sabia que essa missão é sua? Sabia ou não sabia? Se não sabia, fique sabendo agora. Somos nós que vamos apresentar as nossas esposas diante de Jesus, diante de Deus. E apresentar como? Limpa, santificada, purificada por quem? Pela palavra. Essa é a missão de todo homem. A missão da mulher é amar os vossos maridos como quem? Como quem? Não, isso aí é do homem. Vocês não estão sabendo? Vocês estão invertendo. Como ao? Se eu amo o meu marido, como eu amo ao Senhor, eu deixo o que ele? Eu desejo para ele o que? Tudo que é de bom. Então eu consigo servir a ele, respeitá-lo, honrá-lo e fazer tudo por ele, sem ser humilhada, sem me diminuir. Você não vai se diminuir. Você não vai ser menor na casa, pelo contrário, você vai estar lado a lado com ele. Ah, mulheres, o que é que vocês precisam fazer?
servir a igreja? Não. Vocês têm que servir ao seu Você não tem que servir a igreja. Você tem que servir ao seu marido. Quando você serve ao seu marido, você está servindo a quem? A Deus. Porque o seu marido é o cabeça da sua casa. Ah, pastor, mas você está muito duro. Não, gente, é Bíblia. Efésios capítulo 5, versículo 23 em diante, você vai ver os deveres dos homens e os deveres das mulheres. Quando Paulo está ensinando, ele está ensinando algo que a gente precisa fazer. Mas se eu não faço, eu perco todo o meu ânimo. Porque eu saio de casa hoje, eu saio de casa porque eu preciso prover para minha casa, porque eu tenho uma família, eu tenho uma esposa para alimentar, eu tenho uns filhos para sustentar. Senão não saía, assim ou não? Ah, porque eu queria comprar o carro, eu já tenho. Porque eu queria comprar uma casa, já tenho. Eu não tenho motivo para sair de casa, a não ser para prover mais para o meu lar. Se eu quisesse parar hoje, eu já parava, mas não tenho por que parar, porque eu ainda preciso fazer muito mais, porque eu tenho umas crianças que vão crescer, que precisam da minha ajuda. Talvez eu vou projetar o futuro dela, talvez eu vou facilitar o futuro dela, porque eu não fui facilitado. Meu pai e minha mãe não facilitou o meu. Presta atenção numa coisa, gente. Os seus filhos, você precisa dar a eles o que vocês podem dar de melhor, não tem problema nenhum. Mas não é só dar aos seus filhos que vocês podem dar de melhor, que vocês vão ajudar ele, não. Vai ter momentos que também você vai ter que mostrar para seus filhos que a vida tem dores, tem desabores, que a vida tem sofrimento. Vai ter momento que você vai ter que levar os filhos de vocês em velório para ver que a vida tem morte também, para eles chorarem, para eles sentirem a dor. E se vocês não mostrar que é um super-herói, sou super paizão, sou a super mãe, não, você não é super nada. Você sente dor, você é ser humano. E quando você é ser humano e quer mostrar para uma criança o que ela nunca viu, e porque você fica escondendo delas a realidade da vida, você faz uma criança fraca. Não é tempo de fazer as crianças fracas. É tempo de você fazer a sua criança ser forte. Dar valor ao que é bom, dar valor ao que é ruim. Dá valor a dinheiro e também dá valor à falta de dinheiro. Dá valor ao que é maravilhoso e dá valor também ao que é sofrido. Tem que saber. Tem que ouvir não de sua boca também. Não adianta um pai e uma mãe dizer que uma criança não tem limite. Tem que ter limite, gente. Eu amo minha esposa e eu fico feliz quando minha esposa corrige minha filha o tempo todo. Eu não tenho essa coragem de corrigir, eu tenho coragem de ensinar. Brincadeira. Porque quando eu corrijo é uma palavra só. Filha não pode, ela faz na hora. Parece que ela tem medo, né? Não, eu nunca bati. Minha esposa deu umas palmadinhas. Mas minha esposa, ela corrige com autoridade, que eu fico olhando assim, eu digo, mulher retada, vai fazer filhos fortes. Toda vez eu elogio ela, né? Entre eu e ela, eu disse, filha, Deus me deu uma mulher de guerra, uma mulher de muita força. E eu agradeço a Deus por ela, porque eu sei que ela vai fazer. Se eu morrer amanhã, ela não vai perder o ânimo, ela vai ser uma grande mãe, e ela vai dar um futuro para os filhos da gente, o futuro que eles estão projetados a viver em Deus. Quando você vê toda essa situação, olha o versículo 22, coloca lá. Escuta lá. Fortalecendo o ânimo dos discípulos, olha o que Paulo está fazendo ainda, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino do Deus. Olha o homem que foi apedrejado, o homem que foi resistido, esse homem que está pregando agora para quem? Para os de? E ainda está fazendo o que com eles? Fortalecendo eles na fé e mostrando para eles que a tribulação faz parte da vida, a aflição faz parte da vida, a dificuldade faz parte da vida, os desabores faz parte da vida. E para que você só quer viver bênção? Para com isso. Faz parte da vida. Não seja inocente, não seja essa pessoa que fica querendo só, achando que a vida é ser a vida de flores, só é flores. Não, minha vida vai ser um mel. Não, gente,
a vida também tem tribulações, e nós sabemos disso. Então não tem por que perder ânimo por isso, porque isso a gente já sabia, sim ou não? Ou você não sabe ainda? Ou implantaram na sua mente uma vida de Alice no País da Maravilha? Porque se foi essa historinha que você implantou, sai fora, não tem isso. Nós temos guerra, nós temos tribulações, nós vamos encontrar dificuldade por aí, mas não vamos perder o ânimo. Não perco. O ânimo não vai sair de mim. O ânimo nunca vai sair de dentro de mim. Eu acordo todos os dias, eu só não ligo o som alto porque minha esposa reclama. Mas quando ela acorda comigo, o som está ligado, louvorzão. E está lá, desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite. E o som está tocando, e está eu e ela adorando. Está eu e ela louvando a Deus. Por quê? Porque é disso que o nosso coração precisa. Se eu tenho ânimo, eu tenho tudo. Se eu tenho ânimo, nada vai me abater, nada vai me abalar. Se você tem ânimo, você tem. Sorria para essa pessoa do seu lado. Só basta a gente ter ânimo para a gente vencer. O ânimo é tudo que a gente precisa. É o ânimo que dá vontade de você desejar essa pessoa maravilhosa que Deus deixou do seu lado. Quando você tem ânimo, você sorri, você abraça, você vai fazer a comidinha, vai fazer, né? Vai fazer o jantar, vai fazer. A mulher com ânimo, ela faz comida para o marido. O marido com ânimo, ele sai para prover e comprar o pão de manhã cedo. Amor, eu quero pão com ovo ou com queijo. Ah, mas eu quero pão, amor. Ela, tá bom, meu amor, eu vou fazer o pãozinho para você. Você quer como? Ô, glória! É assim ou não é? A moça quer jantar o quê? Ô, minha filha, eu faço o que você quiser. Não, amor, diga o que você quer, eu quero fazer o melhor para você. Amor, eu estou entendendo, hein? É assim ou não é, gente? Fica tudo lindo, tá vendo como você está sorrindo já? É simples a vida. É tudo simples. Ele levanta, porque já sabia que não era fácil. Então ele já está mostrando a realidade. Eu creio no Evangelho cor-de-rosa? Não. Ele está dizendo, eu creio no Evangelho. Eu tenho a minha fé. E eu sei que eles vão me apedrejar, vão me negar, vão tentar me paralisar, mas eu vou continuar e vou até... 3 coisas, vamos avançar. Anota aí, por favor. Eu vou me levantar porque eu tenho promessa, e a promessa, ela vai demandar para a minha vida destino. Anota isso, eu vou me levantar porque eu tenho promessa, e a promessa vai me trazer destino. Segundo, eu vou me levantar porque eu tenho uma missão, e a missão requer compromisso. A missão requer compromisso. E o terceiro, eu vou me levantar porque a vida não é só de passeio e de celebração. Porque a vida não é fácil, mas eu nunca vou perder meu ânimo. Anotou? Está gravando eu com um copo na mão, né? Tudo bem. Tem gente que fala que eu ando para lá e para cá e esqueço de beber água. Então bebi, lembrei agora, viu, Rodolfo, se você estiver me assistindo, que ele disse que eu vou lá, vou cá com um copo e boto o copo de novo e não bebo água. Então, se você sabe que não é fácil, gente, não seja aquela geração iludida, e aquela geração que acha que tudo a gente merece receber de Deus. Vocês sabem que eu amo pregar sobre milagres, e gosto e vivo milagres quase todos os dias da minha vida. Mas tem hora que eu tenho que chamar vocês à realidade, porque às vezes a gente quer que os dias sejam maravilhosos para nós, e às vezes os dias não vão ser. Uma hora vai ter aflição, mas nunca vai ter ausência de paz. Aflição vamos ter, mas ausência de paz não.
Por quê? Porque se eu tenho ânimo, eu confio. Se eu tenho ânimo, eu me mantenho firme. Então o papel de Paulo era pregar a palavra de Cristo e mostrar para eles que o objetivo dele era reino dos céus. Quando eu desanimo, quando eu deixo a minha fé se abater, eu estou dizendo assim, que minha promessa é reino terreno. E eu só acredito nisso aqui. Mas quando eu volto a entender que o meu objetivo é ser salvo, é meu nome escrito no livro da vida, é uma vida com Deus, eu vejo que isso aqui é tudo passa. Se você morrer amanhã, você vai pagar a conta? Vai ou não? Vai ficar para outro, né? Mas isso é porque você pode morrer a qualquer dia que você vai fazer uma conta que você não consegue pagar? Não. Você tem que colocar o seu pé no chão. Então não precisa se desequilibrar, gente. Eu estou ansiosa e eu tenho que comprar tudo para ser feliz. Espera aí. Você tem que comprar o que você pode só. Se tiver que comer pãozinho sem manteiga, come o pão sem manteiga. Se tiver que comer miojo, eu já comi miojo nas guerras que eu já passei, é horrível, mas come o miojo. Tem hora que fica duro. Tem hora que você enjoa, não quer nem mais ver. No meu início da vida, eu comi muita moela, gente. Eu vendi o almoço para comprar janta. Não tenho vergonha de falar, não, isso forjou meu caráter. Mas não me dê moela hoje não, que eu não quero nem ver. O sangue de Jesus tem poder com o negócio de moela. Eu já peguei aquela fila de comércio ali, ó. Quem já viu no comércio aqui? Quem já foi no comércio? Eu já peguei a fila no comércio para comer o almoço de R$1 na época. Eu não sei nem quanto é hoje, mas de R$1. Ainda é R$1? É? Misericórdia. Quando eu olhava para a fila, eu digo, sangue de Jesus, depois vou mais tarde. Eu voltava para ir mais tarde pegar a fila menor. Mas quando eu voltava, a fila estava maior ainda. Aí eu digo, deixa eu ficar. Mas era assim. Mas eu tinha meu dinheirinho para final de semana. Juntava para ter o dinheiro no final de semana quando eu era besta. Mas isso não mudou minha vida. Pelo contrário, melhorou muito a entender e viver o momento que eu poderia viver gastando com outras coisas. Tem gente que às vezes, gente, uma vez eu fui questionar uma irmã. Eu disse assim a ela, filha, quando você vai pregar, você recebe quanto pela pregação? Ela disse 100, às vezes 50, às vezes 150. É quando o pastor sentiu no coração. Eu digo, tudo bem. E você vai como? Eu só ando de Uber. Só ando de Uber. Mas essa irmã só andava passando fome. Aí eu disse, vou ensinar ela matemática. Pelo menos para ela aprender que andar de Uber é caro. É para quem ganha dinheiro, sim ou não? Andar de Uber não é para qualquer um. Ela gastava de Uber 80, ganhava 100, sobrava. Quando ela ia lanchar, o 20 ia todo embora e ainda às vezes ela devia na cantina. Então não tinha dinheiro, irmão. Mas ela achava que estava fazendo missão. Que missão é essa? Que você não tem controle nem da sua vida financeira. Aprende a controlar a vida financeira para depois fazer missão. Aprende a controlar as emoções para depois fazer missão. Aprende a vencer aquilo que você ainda não conseguiu vencer na sua vida. Você precisa ser curado. É por isso que tem muita vergonha por aí. Muitas pessoas falando e não cumprindo o que elas estão falando. E Paulo, tudo o que ele falava, ele ia para cima e provava. Paulo chegou a um ponto da vida dele e dizer, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo, gente. Quando foi que você já disse isso lá na sua casa? Quando foi que você já disse isso no seu trabalho? Quando foi que você chamou a responsabilidade para você? Sabe o que é isso que ele estava fazendo? Estou chamando a responsabilidade para mim. Olha para mim que vocês vão ver Cristo. Olha para mim que vocês vão ver Deus na minha vida. Olha para mim que vocês vão ver em tudo Deus comigo. Ele está chamando a responsabilidade para ele. Então Paulo não pregava somente um Cristo que não via. Paulo vivia Cristo.
A maior pregação do Evangelho é a sua vida. Dentro da sua casa, a sua família só vai se converter quando você de fato viver Cristo. Os seus filhos só vão querer aceitar Jesus quando de fato vocês viverem Cristo. Você sabe por que às vezes os filhos não querem vir para a igreja? Pergunta por quê? Porque nas reuniões da mesa dentro de casa vocês estão falando mais mal da igreja do que bem. Você está criticando A, B, C e deixando aquele espírito daquele site de fofoca falando mal de A, de B, de C, mas vocês não estão vivendo Cristo. É ou não é, gente? Vamos ser realistas. Eu já vivi isso. O que eu prego é o que eu vivi. Eu repreendi uma família próxima a mim, de pastores, que eles estavam vivendo aquilo que eu vivi. Uma vez meu filho disse na minha cara, disse: pai, eu não vou mais para a igreja. Eu digo: por quê? Porque você sofre tanto na igreja que eu não aguento mais ver esse sofrimento. E eu disse: mas quem te disse que eu sofro? Eu sou feliz com Jesus. Ele disse: meu pai, você só fala de sofrimento. Eu falava de sofrimento. Aí eu aprendi aquilo, peguei para mim e disse: a partir de hoje, nunca mais eu reclamo de nada na frente do meu filho. Você tem que pegar as coisas e trazer para você e começar a aprender agora. Não é deixar para depois, não, é agora. Você precisa aprender quem é o pai que você deve ser, quem é a mãe que você deve ser, quem é a pessoa que precisa ter ânimo dentro de casa. Não é o outro, é você. Não transfira a culpa, pega a culpa para você. É você que tem que acordar animada, é você que tem que acordar animado, é você que tem que ser para frente, para cima, ser cheio do Espírito Santo, cheio de poder de Deus, cheio da graça de Deus. É você que precisa viver tudo aquilo que você aprendeu de Deus para a sua vida. Gente, é muito fácil eu culpar o meu irmão, culpar minha esposa, culpar meus filhos. Mas o cumprimento da promessa, para eu estar de pé, vai depender de eu sempre estar levantado, com a cabeça erguida, com ânimo. Enquanto eu culpo alguém, eu estou transferindo a culpa. Quando eu assumo a responsabilidade, eu estou dizendo: eu vou me levantar. Paulo não culpou quem apedrejou, Paulo não culpou os judeus, Paulo não criticou ninguém. Paulo se levantou e foi pregar a palavra. Quando tem gente perdendo tempo, culpando alguém, falando mal dos outros, criticando os outros, tem muita gente pregando a palavra por aí. E você está perdendo tempo de pregar, perdendo tempo de falar de Deus, perdendo tempo de ajudar pessoas, porque você está tão ocupado com coisas que não são de Deus. Está entendendo? Eu quero convidar vocês nessa noite a fazer uma reflexão na vida de vocês. Essa reflexão é o seguinte: quem tem mais tempo de evangélico aqui sabe. Quem tem 20 anos de evangélico aqui? 20 lá, vamos lá, os 20 anos. Antigamente, quando essa turminha dos 20 anos atrás se converteu, até estátua chutava. Falava que era católico e tinha um santo, criticava em nome de Jesus. Sai, isso aqui, meu Deus, Deus se ofende com isso. Ela não era? Ela não era, gente. Não ia chutar porque a Universal chutou primeiro, mas se não chutava. Mas aí a pessoa se chateava tanto com aquilo que ficava revoltado. Isso aqui não pode, você está adorando a outro Deus. Não, isso é uma, faça isso na sua vida, não. Uma forma de ajudar, se tornava um fanático religioso, sim ou não? Por um lado é bom, por outro lado era ruim, porque você tinha que controlar. Aí vamos lá, essa pessoa 20 anos atrás, ela tinha tanto amor por Deus, que pode ir ter culto sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, ela estava em todos e era o primeiro a chegar. Era assim ou não era? E cadê isso agora? Cadê isso dentro de você? Deus mudou ou foi você que perdeu o ânimo? Hoje eu convido você a refletir isso.
Hoje o evangelho está sendo pregado, aquele evangelho de modinha, evangelho disso, evangelho daquilo. Não, não, não. O evangelho é o mesmo. Deus não mudou. A porta é estreita. O mesmo Deus que operou ontem, opera hoje. O mesmo Deus que fazia milagre antigamente, faz milagre hoje. O mesmo Deus que era Deus de Paulo, é meu Deus, é seu Deus. Eu não quero falar sobre Paulo, eu quero falar sobre mim e você aqui agora. Paulo, ele já viveu o que ele tinha que viver, ele foi bem louvável naquilo que ele fez, maravilhoso, aplaudi Paulo, mas só que o seguinte, o negócio não é com Paulo agora, Paulo já morreu, já foi para Cristo, e agora é comigo, com você, gente. Então está na hora de a gente começar a refletir, a voltar ao primeiro amor, porque a gente fica perdendo tempo, tanto falando de A, de B, de C, acudando, querendo se justificar, em vez de fato, olhar para dentro de nós e ver quanto ânimo a gente tem ainda dentro do coração para estar aqui todos os dias que tiver culto, adorando a Deus. Ciclo de oração eu estou dentro, quarta de milagres estou dentro, domingo eu estou dentro. Vamos evangelizar? Vamos. Vamos visitar irmão? Vamos. Vamos ganhar alma na rua? Vamos. Cadê a sede de almas? Você sabe por que Paulo não perdia o ânimo? Porque ele tinha uma promessa sobre ele. Qual era a promessa? Vai agora. Você antigamente matava, você antigamente cortava todo mundo na espada, mas agora você tem uma mensagem que você precisa levar. Você que vai ganhar almas por aí, Paulo. Paulo tinha uma missão, e a missão depende do compromisso. Paulo tinha uma promessa, e a promessa é que vai nos levar ao nosso destino. Paulo tinha o quê? Paulo sabia que ele iria sofrer, que a vida não era fácil, e é por isso que ele precisava de ânimo para continuar. Então é o seguinte, gente, você sabe de tudo. Eu só estou te lembrando hoje o que você precisa só relembrar. É um alerta que eu estou dando aqui na sua mentalidade, para que você precise relembrar quem era você antigamente e quem é você agora. E aí você acha que Deus mudou, que o seu nível espiritual caiu mesmo, porque você não está sendo aquela pessoa que era antes. Antigamente você subia monte, descia monte, ia orava, fazia isso, fazia vigília, fazia não sei o que, fazia tanta coisa. E hoje? Eu não estou falando só de 20 anos atrás, agora eu vou para 10 anos atrás, 5 anos atrás, nada mudou. Quem tocou em você para você se converter há um ano atrás foi o próprio Deus. Você sentiu algo dentro de você, você foi impulsionado a vir na frente, levantar a mão ao céu e dizer: Ele é o meu Senhor e meu Salvador a partir de agora. Mas você não pode perder isso. A Bíblia fala: lembra de onde eu te tirei, para você nunca esquecer isso. Quem é Deus para você? Quem é o Senhor para você agora? Quem é Deus para você hoje? Será que é aquele que só que pode lhe dar algo? Pode. Deus podia livrar Paulo do apedrejamento, sim ou não? Como Deus fez com vários. Mas tem uma hora que Deus, mesmo podendo fazer, Deus não faz. Ele pode tanto fazer tudo, como também pode não fazer. E aí? E na hora do nada ele deixou de ser Deus? Na hora do silêncio ele deixou de ser Deus? Não, gente. Leva isso para a tua casa. Eu queria que você curvasse a cabeça agora, por favor. O tempo já rugiu. Curve a sua cabeça agora e desligue por um minuto tudo que está à tua volta. Eu queria que você desligasse tudo que está à tua volta. Entrasse no silêncio. Pode baixar a luz aí, Léo, por favor. Entrasse em um silêncio. A Bíblia diz uma coisa: lembra de onde caíste, arrependa-te e levanta-te. Talvez foi numa batalha que você caiu, talvez foi num tropeço que você caiu. Talvez eu queria que você agora entendesse que Deus quer te levantar. Deus quer te colocar como uma mulher firme, um homem firme, enérgica, animado, animada. O passado não pode
mudar você. Os seus erros precisam ser corrigidos agora. A rota da vida, ela precisa ser recalculada. Olha para lá para trás, quando você iniciou. E fale com Deus no seu íntimo aí agora. O quanto você precisa ser aquela menina dos olhos de Deus, aquele homem dos olhos de Deus. Diga no seu íntimo: Pai, eu vou me levantar. Diga no seu íntimo: Pai, eu a partir de agora não vou ter medo de nada. Diga no seu íntimo: Pai, eu agora não vou viver uma vida de desespero, de dúvida, mas eu vou ser uma mulher de fé, um homem de fé. Diga no seu íntimo aí agora que você não vai mais reclamar da vida, que você não vai ser como os judeus que criticavam, que apedrejavam, mas você será como Paulo, que pregava a palavra do reino de Deus, que sabia que tinha tribulações, que tinha dificuldades, mas o objetivo dele eram os céus. Declare no seu íntimo que você nasceu para ganhar almas para Jesus. Declare no seu íntimo que você nasceu para pregar a palavra, custe o que custar na sua vida. Custe quem quiser criticar, quem quiser apontar. Declare no seu íntimo isso agora. Que você não vai ser essa mulher paralisada, prostrada, mas você vai ser aquela mulher que vai se pôr de pé a partir de hoje e vai pregar a palavra no trabalho, vai pregar a palavra no ponto de ônibus ou no Uber, ou alguém que está perto de você, mas você vai pregar a palavra. Você vai ser aquela mulher que vai pregar para seus filhos e vai ensinar os caminhos que eles devem andar, e a Bíblia diz que nunca mais eles vão se desviar desses caminhos, um dia eles vão retornar. Você vai ser esse homem, esse pai que vai ter ânimo para prover para o seu lar, vai ter ânimo para amar sua esposa como nunca amou ninguém, vai ter ânimo para cuidar dos seus filhos, zelar por eles e guardar eles no caminho do Senhor. Declara no seu coração agora, diga: eu vou viver uma vida de ânimo, de vigor, de vitoriosos em Cristo Jesus. Diga: eu vou viver tudo que Deus prometeu para mim. Levante a sua mão ao céu e diga assim: Pai, eu me levanto agora como atalaias na tua mão, como homem, como mulher, mas não uma mulher qualquer, um homem qualquer, mas sim um homem do Senhor, que vai olhar para mim as pessoas e vai dizer: eu quero esse Deus que está em mim, que está em você. Vai olhar essa mulher que vai dizer: eu quero esse Deus que está em você, mulher. Que Deus é esse maravilhoso? Levante as suas mãos e diga assim: Pai, a partir de hoje, eu vou profetizar na minha casa, eu vou profetizar no meu marido, na minha família, eu vou profetizar no meu cônjuge, eu vou profetizar as tuas palavras. Os pensamentos vão vir, os medos vão tentar lhe pegar, mas você vai dizer assim: Pai, eu não temerei mal algum, a tua vara e o teu cajado me consola. Eu tenho uma missão, eu tenho uma promessa. Prepara uma mesa perante os meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo que o cálice transborde em mim. Diga: eu não me assentarei na mesa dos escarnecedores, mas eu meditarei na lei do Senhor de dia e de noite. E eu serei como árvore plantada em ribeiros de Isaac, onde nada vai me abalar. Você já viu uma coisa? Você vai dizer assim, ó: eu vou até balançar, mas eu não vou cair, mas eu não vou submergir. Eu estou enraizado em Cristo Jesus. Diga glória a Deus.